Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, amigo e amiga, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier, publicada na coleção Fonte Viva, das edições da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitar qualquer esclarecimento através dos nossos canais. Telefone 21 3386 1400, WhatsApp 21 98486 7633, e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós então aguardamos o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, no domingo às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site radioriodejaneiro.digital você vai encontrar os 4 últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os nossos programas gravados até o dia de hoje. Então, o nosso estudo de hoje é do livro Pão Nosso, a mensagem número 88, Correções, que nós vamos agora ouvir na voz de João Nogueira, o nosso querido conselheiro. Do livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, Correções. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, onde Paulo diz: Se suportais a correção, Deus vos trata como a filhos, pois que filho há a quem o pai não corrija? E comenta Emmanuel: Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita-a sem relutar. Raras, todavia, são as criaturas que conseguem entendê-la e suportá-la. Por vezes, a repreensão generosa do alto, símbolo de desvelado amor, atinge o campo do homem, traduzindo a advertência sagrada e silenciosa. Mas na maioria das ocasiões, a mente encarnada repele o aguilhão salvador, mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades preciosas e qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora, destinada a clarear-lhe o escuro e triste caminho. Muita gente, em face do fenômeno regenerativo, apela para a fuga espetacular da situação difícil e entrega-se inerme ao suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Quem assim procede não pode ser tratado por filho, porquanto isolou a si mesmo, afastou-se da providência divina e ergueu compactas paredes de sombra entre o próprio coração e as bênçãos paternas. Aqueles que compreendem as correções do Todo Misericordioso reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Vencida a tempestade íntima, revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir, e, fundamentados nas amargas experiências de ontem, aplicam as graças da vida superior com vistas ao amanhã. Não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita-a humildemente,
convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, como nós acabamos de ouvir, a carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, que Paulo enviou e nos orienta sobre o tema de hoje, o Emmanuel faz alguns comentários muito interessantes e, como temos feito das outras vezes, vamos dar uma passada, ainda que rápida, pelos Hebreus 12, para que nós tenhamos uma ideia do que Paulo colocou nesta carta e que serve para nós até hoje. Então, Paulo começa em Hebreus 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aqui nesse versículo, Paulo já nos alerta: estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, que mais tarde Emmanuel vem confirmar para nós, em que nós temos os nossos irmãos da espiritualidade que estão nos acompanhando de perto, bem de perto. E, além deles, nós temos as pessoas que estão à nossa volta, fisicamente, que estão nos observam, melhor dizendo, e estão percebendo o que é que nós estamos falando e o que é que nós estamos fazendo. E Paulo nos diz: deixemos todo o embaraço, quer dizer, que a gente fique tranquilo e siga em frente, Porque o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, aquela tendência nossa ao erro, que está sempre rondando a gente, que está sempre mostrando caminhos fáceis para nós, nós temos que perceber que nós temos que correr desses caminhos fáceis e desenvolver a paciência, porque nós temos um caminho de regeneração enorme pela frente e nós precisamos corrê-lo. No versículo 2, Paulo continua: olhando para Jesus, que é o nosso grande modelo, e Paulo diz: autor e consumador da fé. Quer dizer, ninguém mais demonstrou a fé para nós na prática do que Jesus. Com tudo aquilo que ele passou e que ele sabia que ia passar, ele confiou no Pai. E Paulo continua: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então, nesse pequeno versículo, ele já coloca aqui toda a nossa história, com o exemplo de Jesus, que é o que vai acontecer com todos nós. Então, o gozo que estava proposto, quer dizer, a fé que nós temos, a certeza que nós temos de que um dia nós chegaremos à felicidade, foi isso que fez Jesus suportar tanto a cruz quanto o desprezo das pessoas. Ele não merecia nada daquilo que foi feito para ele, mas ele suportou porque ele sabia, na fé dele, fé raciocinada, a certeza de que um dia aquilo passaria e ele estaria na felicidade, como Paulo confirma. Assentou-se à destra, quer dizer, à direita, no trono de Deus. Então Jesus compreendeu perfeitamente a sua tarefa, veio aqui para nos ensinar e nos dar o melhor modelo que nós temos na humanidade do verdadeiro seguidor do Pai, do Deus Criador,
aquele que cumpre realmente aquilo que precisa ser feito quando nós nos programamos para vir. Então Jesus já estava num adiantamento tão grande espiritual que ele não precisaria passar por nada disso para ser corrigido. Mas ele veio nos demonstrar, e realmente demonstrou, de uma maneira que nenhum outro que veio à Terra conseguiu. E Paulo nos diz ainda: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então, se Jesus, que não precisava suportar nada daquilo, não precisava demonstrar nada, evoluir nada mais, ele suportou, por que nós vamos enfraquecer? Então nós temos que ter a força para resistir e não podemos deixar cair o nosso ânimo. Tem pessoas que literalmente desistem. Eu desisto, eu não vou mais tomar o remédio para tirar a minha dor, eu não vou mais estudar porque eu não vou aprender mais mesmo, eu não quero novas experiências porque eu já estou satisfeito, eu vou ficar simplesmente sentado aqui e contemplando a vida passar. É um direito da pessoa, né? O livre-arbítrio de cada um. Mas Paulo está nos lembrando que a gente não pode perder o ânimo. E ânimo quer dizer vontade de continuar, de lutar, confiando no Pai. E Paulo ainda completa: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Jesus deu o seu próprio sangue, nos demonstrou. E nós, às vezes, com pequenas dificuldades, a gente já quer desistir. É muito comum a gente dizer: nós fomos preparados para suportar todas as vicissitudes, todas as dificuldades. Viemos para cá porque aceitamos a proposta para sermos testados e vencermos as nossas dificuldades. No entanto, a gente chega aqui, como a gente esquece, a gente quer o caminho fácil. E Paulo, ele nos alerta: já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Quer dizer, nós temos os modelos, temos todos os chamados. E ele diz: filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido. Eu tenho uma experiência até de certa forma curiosa, que eu me cobro muito porque eu sei o seguinte: nesta vida eu não posso errar. Aliás, nenhum de nós, né? Quer dizer, poder até podemos, mas não devemos errar. Então a gente tem que estar vigilante. E eu sei, por exemplo, né, dirigindo, eu faço tudo para não cometer nenhuma infração no trânsito. Mas de vez em quando, a gente, invigilante, eu paro numa esquina, vários carros em cima da calçada, eu vou ali rapidinho e volto a subir na calçada. Daqui a pouco, quando eu volto, meu carro está com uma multa. Adianta reclamar? Não. Vou brigar com o guarda que me multou? Eu não estou errado. Por que eu subi na escada, na calçada, se eu sei que não é para botar o carro em cima da calçada? A lei do trânsito é clara. Eu sei que eu estou atrapalhando ali as pessoas. Então, por invigilância, eu errei. E todas as vezes que eu erro, eu recebo a correção imediata. E onde mais dói? No bolso. Pagar uma multa é uma coisa que ninguém gosta. Então, é uma maneira de tocar em cada um de nós, né? Então, nós não podemos desprezar essas correções. O Senhor colocou alguém no meu caminho para me dizer: não erre, você está sendo exemplo, você está sendo observado, que seja o bom exemplo. O mau exemplo não precisa, o mundo está cheio. Nós temos que ser diferentes, né? Imagine que você que está me ouvindo, que gosta da rádio e tudo, aí quando me vê lá, olha lá o Vitorino, o Vitorino fala tão bonito lá, fala tanto de evangelho, chega agora ali e está deixando de cumprir a lei de César. Ou está menosprezando uma pessoa que está no caminho dele ali, que Deus colocou ali para ele
treinar a sua caridade, ter a oportunidade de ser caridoso, e ele está passando por cima. Então, a todo momento nós estamos tendo oportunidades e estamos tendo capacidade de decidir e nos corrigir. E Emmanuel ainda coloca para nós, né? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Hoje fica forte essa palavra açoita, né? Mas nós aqui, eu já nos meus 70 anos, nós passamos por isso. Muitos colegas, né? Muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, levaram literalmente chicotada. Teve gente que levou surra de correia, de cinto, de chinelo, né? O maior corretivo que existe, o pessoal tem até uma brincadeira aí na internet, que foi a havaiana da mãe, né? Ele aprendeu que a correção vem a jato, né? E vem na hora. E às vezes uma boa chinelada funciona, mas tem os direitos humanos, tem a compreensão, tudo isso eu acho perfeitamente válido. Não sou favorável a bater em ninguém. Mas tem um velho ditado também que diz: a galinha sabe como bica o seu pinto. Então ela sabe exatamente a dosagem. Não é para bater, mas é para corrigir. E às vezes a correção a gente faz exatamente porque a gente ama. Uma experiência que foi feita com adolescentes, foi perguntado aos adolescentes o que eles não gostavam nos seus pais. E por incrível que pareça, o que mais apareceu é que os pais deixavam eles fazerem tudo o que eles queriam e não os corrigiam. Olha que interessante. O jovem querendo fazer tudo de qualquer jeito, mas ele sentia falta de um pequeno freio, de alguém que diga: meu filho, não vai por aí, cuidado. Não faça isso que você vai prejudicar. Não faça aquilo porque você pode se prejudicar, e assim por diante. Quem ama, corrige. Não precisa açoitar, não precisa bater, mas deve corrigir. Por quê? Porque nós já temos mais experiência e devemos passar essa experiência para aqueles que estão ainda iniciando os primeiros passos nessa vida. Então, se a gente não corrige, eles vão errar. E a gente sabe que o sofrimento que a gente teve muitas vezes porque erramos, a gente pode evitar o nosso filho de passar pela mesma dificuldade. E aí nós chegamos no versículo 7, que o Paulo de Tarso nos alerta aqui, e o Emmanuel trabalha, né? Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Então nós estamos realmente sendo disciplinados, porque somos filhos. Paulo ainda diz: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então é importante isso. Deus nos corrige porque é um Pai de bondade, de misericórdia. Ele está vendo o nosso bem, para que a gente aprenda, para que a gente atinja a felicidade. E mais adiante, Paulo ainda coloca: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Não foi isso que ele fez com Jesus? Jesus está à sua direita. Porque aceitou tudo aquilo que foi colocado como prova e ele fez a sua parte, aquilo que ele deveria fazer. E Paulo chega aqui num trecho que eu acho importantíssimo para todos nós. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas com os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, a mão está cansada, o joelho está desconjuntado, mas nós temos que nos manter firme na direção do bem, no caminho da autocorreção, no caminho em que aqueles que vierem atrás de nós vão nos seguir e
principalmente aqueles que têm mais dificuldade, que estão manquejando, aqueles que têm mais dificuldade de compreender, mas que vão nos vendo e vão nos seguindo. Então eles também não se desviarão, seguirão em frente. E Paulo ainda diz: segui a paz com todos. E aí ele complementa: sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Ele fala ainda na santificação, né? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, nós temos que ter cuidados permanentemente para seguirmos o nosso modelo. E o Emmanuel ele diz exatamente isso, né? Bem-aventurado o espírito que compreende a correção do Senhor e aceita sem relutar. Quer dizer, foi isso que Deus colocou no meu caminho, então eu vou seguir. E Emmanuel diz: raras são as criaturas que conseguem entendê-la. Primeiro entender, por que eu estou passando por isso? Bom, eu estou passando por uma necessidade minha. E depois, suportá-la. Se eu tenho uma dor, uma deficiência qualquer, uma dificuldade qualquer, ela está aqui para o meu bem, para a minha melhoria. E ele lembra, né, que essa repreensão generosa do alto é um símbolo de desvelado amor, que vem para nós como advertência sagrada e silenciosa. Mas, na maioria das ocasiões, a mente encarnada, que somos nós, né, repele o aguilhão salvador. A maioria de nós rejeita a dor, rejeita a correção e mergulha dentro da noite da rebeldia, elimina possibilidades, então a gente perde o caminho. E qualifica de infortúnio insuportável a influência renovadora destinada a clarear o escuro e triste caminho. Então, tudo aquilo que está vindo para nós é luz no fim do túnel, que a gente suporte com tranquilidade. Quantas vezes nós tivemos que estudar pelas madrugadas para passar num concurso? E aí a gente passa no concurso, passa para um emprego, é admitido numa empresa, e a gente vê que valeu a pena aquele esforço. Se eu não tivesse me esforçado, talvez eu não tivesse passado. Então, o mundo material já nos ensina, ainda mais o Pai. Então, nós muitas vezes perdemos a oportunidade e vamos para o que ele chama aqui, o Emmanuel chama de suicídio lento, abandonando-se à indiferença integral pelo próprio destino. Nós estamos, na verdade, deixando para lá. Não, eu vou viver um dia de cada vez, não vou me incomodar, não vou mais procurar. Um dia vai passar, daqui a pouco eu vou morrer, enfim. Isso é a pior coisa, é o suicídio lento. A gente não luta mais, nem conosco mesmo, nem contra nada. Então a gente vai se acomodando, vai definhar, com certeza. Então, Emmanuel nos alerta: quem assim procede não pode ser tratado por filho. Tá? Aqueles que compreendem as correções reajustam-se em círculo de vida nova e promissora. Revalorizam as oportunidades de aprender, servir e construir. Então, primeiro a gente aprende, depois a gente passa a servir. E aí nós estamos construindo, tanto na matéria quanto dentro de nós, a nossa própria felicidade. E fazendo as veredas direitas, as veredas retas, corretas para aqueles que vêm atrás. Como é importante a gente perceber que nós estamos sendo usados por Deus para nos corrigirmos e auxiliarmos aqueles que vêm no nosso caminho, seguindo a cada um de nós. E Emmanuel vai concluir: não te esqueças de que o mal não pode oferecer retificações a ninguém. Não nos deixemos vencer pelo mal. O mal não quer a nossa felicidade. Então, ele ainda não compreende que, enquanto ele deseja o mal para a gente, ele também não vai ser feliz. Quando ele compreender, ele entra no caminho do bem e as correções virão e ele vai vencer também. E Emmanuel conclui: quando a correção do Senhor alcançar-te o caminho, aceita humildemente. Aceita. A garotada hoje até diz: aceita que dói menos, né? Então, realmente, aceita as coisas que você não pode mudar. Aquilo que realmente está ali para te dar uma correção. Aceita.
e tenha certeza, convicto de que constitui verdadeira mensagem do céu. Então, muitas vezes a gente acha que aquele mal, entre aspas, aquele desconforto, aquele sofrimento que nós estamos tendo, que aquilo ali é para o nosso mal. Não, se nós aceitarmos com tranquilidade, se nós compreendermos o porquê que nós estamos passando, aceitar e procurarmos o caminho da felicidade, nós vamos encontrar. Deus é Pai de misericórdia e Ele só corrige aquele que tem capacidade de progredir. Meus irmãos, estamos todos no caminho. Sigamos juntos com muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.